E essa questão de pacto com o diabo envolvendo familiares, filhos, envolvendo pais, envolvendo o contexto de uma família, é comum em Guiné? É comum. É comum. A tradição fala muito, por exemplo, no país temos mais de 40 grupos étnicos. Nós falamos aqui as tribos. E cada tribo tem a sua cultura, tem a sua forma de manifestar. E eles sempre têm pactos, não é? Por exemplo, um jovem no processo educativo faz um pacto com o diabo para ser muito inteligente. O diabo lhe dá caneta. Aquele arrasa na academia. Mas só que a contrapartida é que a pessoa morre depois. Assim aparece com sucesso, com êxito, chamado aqui e ali, ganha boas notas, mas é porque ele fez um pacto com o diabo para ganhar uma caneta para ter todas as respostas que supostamente pode ser colocado. E é frequente. E há tribos em que, por exemplo, já referindo algumas situações das crianças, em que uma criança, não é? Desde ao nascer, os pais já sabem que essa aqui vai ser a esposa do diabo. Vai servir, não é, na baloba, o lugar, não é, da cerimônia. Julga que, por exemplo, o diabo tá aí. Então, aquela menina, já ao nascer, os pais, com acordo já, se os pais não deixarem aquela criança servir ao diabo, ela morre. Então, a única forma de a criança escapar, ela tem que servir. Vai levar, eles colocam uma panela e alguma coisa assim, aquela criança fica a responsabilidade de colocar água, cuidar daquele poilão, cuidar daquele sítio, onde julga-se que o diabo está morado. Mas aquilo é algo de pacto, algo de acordo. E falam assim mesmo, falam assim que... Normal, é do diabo, é o esposo do diabo. É esposo do diabo, ninguém. Qualquer um que mexer, por exemplo, se ela crescer até a idade adolescente ou juvenil, se ela envolver com qualquer rapaz, o rapaz morre. Morre. Não pode envolver. Já é do... Fica assim, não pode ter contato com ninguém porque é de diabo. É como se fosse consagrado às trevas. Exatamente, consagrado às trevas. Então... E a única forma de escapar é se converter. E se converter tem que ser conversão verdadeira. Ou seja, lá não se fala do cristão meio termo. Ou você é cristão, ou você não é. Se é para ser cristão, tem que ser a valer. Porque não, o inimigo sabe que o inimigo vai retalhar. Vai tirar a vida da pessoa. Vai tirar sem problema algum. Mas quando você converte de verdade, Deus protege. A gente vê mesmo isso. Então, muitos que serviam ao inimigo, Satanás, com base no acordo, a única forma deles escaparem e sobreviver, eles convertem. Por exemplo, um balobeiro, um jambacôs, não é que servia a Satanás, fazia rituais aí. Se ele quiser sobreviver, com vida, é só converter. E se converter, recebia... Mas ele tem que ser conversão de verdade. Aceitar a Jesus, e o sangue de Jesus faz as mudanças e a pessoa escapa. Se sair do pacto com Satanás sem se converter, morre. Não. Eu sempre, desde que eu me converti, eu sempre ouvi alguns testemunhos. Já procurei saber disso, mas eu nunca ouvi de um africano essa pergunta que vou fazer agora. É verdade que os feiticeiros lá em África, geral, têm tanto poder assim mesmo? Poder de levitar, poder de voar, como alguns testemunham? Existe isso no mundo obscuro? Eu não diria assim, poder de voar ao vivo. Levitar... Não, você não vai ver isso assim, visivelmente. Mas existe poder mesmo. Ele dá. O Satanás dá poder. Por exemplo, na aldeia em que eu estou trabalhando, há um costume em que, por exemplo, a prática de circuncisão não se faz na idade da criança ou adolescente. Tem que ser na idade adulta. E escolhe um período em que vão para a mata durante 30 dias para a circuncisão. E quando chega esse período, os anciãos da tabanca, eles, cada um vai tirar parte do poder que o diabo lhe deu e vão dando esse poder a uma única pessoa.
E essa pessoa vai servir de guardião de todos os adultos que estão na mata para essa prática de circuncisão. Aí, na tabanca, por exemplo, se essa pessoa ao sair, essa pessoa possuído, congregado desse conjunto de poder, se ao sair, qualquer um que tiver contato visual com essa pessoa morre. Por isso não tem como vê-lo a voar, mas julga-se que ele sai voando. Mas quando ele sai, todo mundo tem que entrar escondendo. Todo mundo. Ninguém pode ficar na rua. Tanto homens, mulheres, não é? Ninguém pode ficar na rua. Todo mundo tem que esconder. Se você tiver contato com ele, você morre. Porque é um possuído, é uma manifestação mesmo do poder do inimigo nele. Uhum. E quando a gente chegou, não é? Começando o trabalho, e eles incomodavam, não é? Nós começávamos os cultos e as tantas tocava que não, o inimigo saiu, então todo mundo era... As crianças fugiam porque ele eram de lá, sabiam qual era ele, então fugiam do culto. Às vezes eu ficava sozinho lá. Eles fugiam, não tinham ousadia de ficar, entende? Pronto. E o que eu disse? Eu disse, olha, a gente tem que orar. A gente tem que orar porque nós servimos a um poderoso. Como é que um inimigo chega aqui, perturba e interrompe os nossos cultos? Nós fizemos oração. A partir daquela data, nunca mais aquele saiu, até eu vir para aqui, para o Brasil. Até eu vir. Quando eu vim para o Brasil, em abril, cheguei aqui no dia 9, um mês depois, um jovem lá me disse, olha, missionário, eles falam pastor, né? Eles chamam o nome dele Cancurã. O Cancurã saiu. Eu disse, o quê? Saiu? Eu disse, sim, saiu. Hoje tivemos que fugir porque, pronto, as coisas já é outra coisa lá e ele saiu. Mas nós acreditávamos que Deus tinha poder de fazer isso. Impediu mesmo, não havia manifestação. Não havia. Mas a grande verdade é que as pessoas são possuídas, são dados poder mesmo. Mas não é que eles saiam assim voando durante o dia, não é? Mas há a manifestação do inimigo mesmo. O mundo espiritual é real, né? É real. É real. E existe mesmo essa questão de muitos pastores entrar em desafio com os feiticeiros? Sim, sim. Já entrou em desafio com algum? Bom, eu não sei se é desafio, não é? Para dizer assim em concreto. Mas tinha uma mulher lá, na tabanca, e os rapazes da igreja, os membros da igreja diziam, olha pastor, esse aqui é muito feiticeiro. Você tem que evitar dele. Né? Você tem que evitar dele porque ele faz mal. E toda vez que eu chegava lá, a primeira pessoa que eu cumprimentava é essa senhora que eles diziam que ela é feiticeiro. Eu fiz amizade com ela. Mas as pessoas ficavam assim em pasmo. Esse aqui é poderoso, você tem que evitar. Por exemplo, tudo que acontece de pior naquela aldeia, dizem que a responsabilidade é daquela mulher. Então como é que eu vou fazendo pactos? Chega a altura em que ela não me cumprimenta. Eu não sei porquê. Quando eu falo com ela, não me diz nem nada. E um chegou a dizer que não, souberam que aquela estava tramando assim algo no mundo espiritual para eu me acidentar e me morrer, alguma coisa assim me acontecer. E pronto, eu não sei se isso é real ou não, mas eu sempre acreditei em quem servir. Uma coisa é, por exemplo, para mim, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Ele. Pronto. O que é da minha responsabilidade fazer enquanto cristão é não errar a Deus, é não pecar, é fugir do pecado. Do resto, por mais que a pessoa é poderosa como que eu não me importo, porque eu sei quem eu estou servindo. A pessoa pode fazer tudo o que quiser, toda a artimanha, eu não ligo. Quer dizer, o que não está ao meu alcance, eu não me preocupo com isso. Eu sei que esse aqui é da parte de Deus. Mas viver como cristão, não é? Respeitando os princípios da palavra, isso deve a mim. Não é? Isso deve a mim. A parte espiritual que não me cabe, eu não me preocupo com isso. Mesmo dentro da minha família diziam que um tio meu era muito feiticeiro. Até alguns da família não davam bem com ele. Mas eu sou muito próximo desse meu tio. Falo com ele, a gente conversa, fala, mas as pessoas ficavam com reserva assim, olha, o fulano é tal, olha, eu para mim... Maior é Deus que está conosco do que todo o inferno, né? Como é que eu vou me fadigar? Como é que eu vou me preocupar, não é? Se eu tenho, não é? Quem está cuidando de mim. A única coisa que eu digo é não arrumar confusão com Deus.
Eu posso arrumar contigo. Sim. O Samuel. Léo. O Léo pode intermediar. Mas se eu arrumar com Deus? Só Cristo que já intermediou. Então esse aqui é assim, para dizer que eu não sei se eu fiz um desafio com ele, mas eu não ligava. Se calhar eles faziam porque a igreja crescia, as coisas estavam fluindo, se calhar houve descontentamento da parte deles, tentando fazer alguma coisa, mas eu não. Não. É interessante esse assunto porque tem muita gente que desacredita da existência do mundo espiritual. Mas nós acreditamos que o mundo espiritual é real. Da mesma forma que existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Da mesma forma que existe a luz, existe as trevas. Não é? Deixa eu só dizer. Sim. Para você fazer a obra missionária em África, se você não está revestido, esquece. Esquece, não aguenta. Não aguenta. Você vai embora, você desiste, você foge. A pressão não só física, mas a espiritual. As lutas são tremendas. Fazer a obra no continente africano não é coisa levitana, não. Não é levitana. É cultural. Sim mesmo. Cada tribo vê a manifestação do poder do inimigo mesmo. Vê. Mas eles também acreditam que Deus é poderoso mesmo. E mesmo os anciãos, há muitos já que se converteram, deixaram os costumes, os pactos aí com coisas, converteram e foram livres mesmo. Foram livres, aqui são testemunho. Tem um que era, agora já está na idade muito, muito velho, agora ele era servidor do diabo, era Jambacos, digamos assim, no termo de lá. E quando converteu, ele desvendava os segredos do mundo espiritual, tornou grande evangelista. Grande evangelista servidor. Mas o homem era assim, enraizado com o poder do Satanás, enraizado mesmo. Mas houve mudança. O homem, quando você ouve, a ouvi-lo melhor, não é? Dando testemunho, você nunca vai querer sair da igreja. E o evangelho de Jesus é poderoso para a transformação. É poderoso, né? Paulo disse, o evangelho é poder para mudar, para transformar vidas. Se aquele homem começar a dar testemunho do que acontece no reino espiritual, você não vai querer sair nem tão pouco de um segundo da igreja. A gente às vezes não tem ideia do que acontece no mundo espiritual. Por isso a gente não tem que brincar com a salvação. Em momento nenhum, por mais que as coisas possam ter difícil, olha, acredite. Deus nos conhece, Ele nos ama, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele cuida de nós. Então, a gente não pode.